Olá, meninos, bom dia. Vou fazer uma revisãozinha para a prova para V1, tá? De Química. Então, vocês precisam relembrar o conceito de densidade, como se calcula, né? Densidade é igual a massa sobre volume. Lembrar que densidade e volume são inversamente proporcionais, que densidade e massa são diretamente proporcionais e que um material é mais denso ou menos denso que o outro em função dessa divisão. Se eu dividir a massa pelo volume e eu achar um valor menor em relação ao outro, ele será menos denso. Então, o menos denso tem menor densidade e esse flutua. E o mais denso afunda. Então, menos denso flutua. E o mais denso afunda. Outra coisa, o que é átomo? O que é elemento? E o que é molécula? Então, se a gente tem um sistema cada bolinha dessa aqui é um átomo. Então, nesse sistema aqui tem 2, 4, 5, 6, 7 átomos. O que é elemento? O tipo de átomo. Então, eu tenho uma bolinha escura e a bolinha clarinha. Então, eu tenho dois elementos. E moléculas são as uniões. Cada união aqui é uma molécula. Então, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 moléculas, tá? Então, se a gente pegar uma fórmula, por exemplo, H2SO4, isso aqui é uma molécula que tem 3 elementos, que são 3 tipos de átomos. E a quantidade de átomos é o que está embaixo, 4, 5, 6, 7. Então, 3 elementos e 7 átomos, tá? O gráfico, né? A gente pode ter o aquecimento de uma substância ou o resfriamento de uma substância. O que caracteriza uma substância é as propriedades físicas constantes ou físicas específicas, densidade, solubilidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. E aí eu vou ter aqui, ó, TF e TE. Então, se eu tiver, por exemplo, um valor de 75 e aqui de 5 graus, para baixo está sólido, para qualquer valor para baixo do 5 está sólido, para valores entre está líquido e depois aqui a substância está no estado gasoso. Isso aqui é o aquecimento ou o resfriamento de um material, tá? Não é mais de um. Se eu tiver um gráfico onde varia um ou todos, por exemplo, eu tenho agora uma mistura. Se variou, é uma mistura. Então, em relação a substância e mistura, vocês precisam guardar esses conceitos. Substância pura, constante, e o que diferencia uma substância de uma mistura são as propriedades físicas específicas constantes. Volto a repetir: densidade, temperatura de ebulição, temperatura de fusão, solubilidade. E a mistura vai ter ou um ponto ou todos, ela vai variar a mudança de estado. Métodos de separação de mistura. Nós vimos lá no tratamento da água, né? A água, ela recebe o cloro, depois ela recebe um floculante, depois ela forma lá os flocões, aí vai pro tanque de decantação, para a sujeira depositar no fundo. Decantação, nós vamos ter aqui decantação, filtração, catação,
centrifugação. Os principais, tá? Para mistura heterogênea, sendo que decantação é utilizado para líquido com líquido, filtração, líquido com sólido, catação, sólido mais líquido, e centrifugação é a mesma coisa que decantação, só que é um método acelerado, tá? Que é o que acontece nas roupas, na lavagem das roupas. Então, se vocês obedecerem isso, então você tem lá, por exemplo, água e óleo. Você vai poder passar no filtro? Não vai poder passar. Se você tem água e areia, você vai poder utilizar a filtração. Se você tem o feijão, você vai usar a catação para tirar as pedras. Centrifugação é o caso do sangue, por exemplo, tá? A homogênea. Principal, vocês têm que ter em mente, destilação simples e destilação fracionada. A destilação simples, a base é o aquecimento, né? E é uma mistura homogênea. Por exemplo, água salgada. Aquece a água, ela vai evaporar, vai bater no condensador e vai condensar. A destilação fracionada é o método do petróleo. Então, fracionado, tem várias frações. Se vocês obedecerem essas regrinhas aqui e a mistura heterogênea e homogênea, vocês vão conseguir fazer qualquer questão, tá? No mais é isso. Um abraço, bom estudo para todos e façam as atividades que eu vou deixar lá na plataforma.